Olá, boa noite. Boa noite. Vigília de oração pela paz em Gaza. Fiéis e movimentos católicos se unem em oração pelo cessar-fogo no Oriente Médio. A Assembleia das Nações Unidas em Nova York é aberta com apelo à união, ao multilateralismo e ao respeito entre os povos. Em discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, presidente Lula defende soberania e luta contra fome e pobreza. Após fala do brasileiro, o presidente Trump sinaliza que deve se encontrar com Lula na semana que vem. Pólens, poeira e tempo seco. Os cuidados com as alergias no período da primavera. Pastoral Popular leva grupo de sacerdotes à experiência da Canção Nova. São Padre Pio é celebrado como modelo de fé, humildade e amor aos sacramentos. Concerto pela Paz reúne talentos da Orquestra Criança Cidadã e músicos de nações em conflito. Está no ar o Canção Nova Notícias. O olhar da fé sobre os fatos que marcam o nosso tempo. A cidade de Roma foi palco da vigília Paz para Gaza, organizada pela comunidade de Santo Egídio. No encontro, o patriarca de Jerusalém dos latinos falou da dor enfrentada em Jerusalém, mas destacou sinais de esperança. Centenas de pessoas reunidas pela paz em Gaza. A vigília incluiu orações pelos reféns, vítimas da guerra e crianças do enclave palestino. Durante a homilia, o cardeal Bassetti enfatizou o diálogo e a dignidade humana e exortou os fiéis a nunca traírem sua humanidade compartilhada. Ogni violazione dei diritti umani. Toda violação dos direitos humanos é o resultado de decisões específicas, disse o cardeal, que lembrou: a guerra não é destino, é uma escolha e devemos escolher de forma diferente. A vigília, organizada pela comunidade de Santo Egídio, contou com o apoio de dezenas de organizações católicas, motivadas pelo clamor de paz feito pelo Papa Leão XIV durante o Ângelus do último domingo. O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, enviou mensagem aos participantes e disse estar de coração partido, pois em 35 anos na Terra Santa nunca viu um momento tão sombrio. Siamo affranti, siamo profondamente feriti da questa situazione, di quello che stiamo vivendo. Estamos desolados, profundamente feridos pelo que estamos vivendo, disse o cardeal. E alertou que a violência só alimenta mais ódio em um ciclo vicioso. Pizzaballa afirmou confiar nos corações gentis, pessoas que trabalham no silêncio, pela justiça e pela paz. La mia speranza. No Vaticano, em um outro momento, o Papa Leão XIV expressou seu apreço pelos sacerdotes exorcistas em mensagem lida durante o 15º Congresso da Associação Internacional de Exorcistas. O encontro contou com a presença de 300 sacerdotes e assistentes exorcistas de todos os continentes. O Papa lembrou o quão delicado, mas necessário é o ministério do exorcista e encorajou os sacerdotes a vivê-lo tanto como ministério de libertação quanto de consolação. Nestes dias, a Santa Sé espera que, na reunião geral da ONU em Nova York, sejam dados passos concretos para pôr fim às guerras, tanto em Gaza quanto na Ucrânia e em outras partes do mundo. E convida a garantir que as experiências do passado não se repitam e se possa avançar em direção ao desarmamento e a uma cultura de paz. O Papa Leão XIV falou brevemente com jornalistas sobre o Oriente Médio, dizendo que a Santa Sé reconhece a solução de 2 estados há muitos anos e que se deve buscar um caminho que respeite todos os povos. O pontífice disse ter entrado em contato com a paróquia de Gaza e voltou a comentar que, apesar dos ataques, todos estão bem. Ao falar sobre os conflitos do mundo, o Santo Padre apontou que a Santa Sé sempre conversa com embaixadores e chefes de Estado em busca de uma solução. Um dos encontros mais importantes da Igreja Católica acontece nesta semana no Rio de Janeiro. O Congresso Internacional de Direito Canônico reúne especialistas de diferentes países para discutir questões jurídicas da Igreja à luz da dignidade da pessoa humana e dos direitos dos fiéis.
Promovido pela Associação Internacional de Promoção do Estudo do Direito Canônico, em parceria com o Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico, o Congresso reúne conferências, mesas redondas e debates. A proposta é refletir sobre o papel da Igreja diante da cultura contemporânea e do ordenamento jurídico eclesial. Esse congresso está refletindo sobre os direitos humanos e a dignidade dos fiéis. E o Código de Direito Canônico apresenta no cânon 215 o direito que os fiéis têm de se associar. E a Canção Nova é uma dessas associações de igreja. E por isso eu fui convidado para partilhar um pouco da vivência da Canção Nova, exatamente para refletir ainda mais essa questão da dignidade humana e do direito dos fiéis. Entre os convidados está o cardeal Péter Erdő, primaz da Hungria, considerado uma das maiores referências mundiais em direito canônico. Especialistas da Europa e das Américas também participaram trazendo experiências e reflexões sobre a liberdade religiosa, justiça e corresponsabilidade dos batizados. O Congresso não se resume a um estudo acadêmico. Ele reúne canonistas, juristas, religiosos, estudantes e fiéis interessados em aprofundar a relação entre fé e dignidade humana. Além da programação de estudos, a agenda inclui momentos culturais e de convivência. Mais do que palestras, o evento busca fortalecer a comunhão e o intercâmbio entre profissionais e estudiosos do direito canônico. Aprofundar o caráter formativo, aprofundar a necessidade de vivermos o nosso carisma com atenção e com responsabilidade e, ao mesmo tempo, as várias questões canônicas que muitas vezes envolvem essas novas realidades. Mas o fruto é imenso, porque são respostas providenciais do Espírito para a Igreja, para a evangelização do mundo de hoje. Com excelência acadêmica e abordagem pastoral enraizada na tradição da Igreja, o Congresso se firma como espaço privilegiado de formação e diálogo, essencial para a missão evangelizadora nos dias de hoje. A Canção Nova recebeu a visita de um grupo de sacerdotes do Movimento Apostólico de Schoenstatt. A iniciativa faz parte da chamada Pastoral Popular, curso de formação que acontece por meio da experiência em diferentes lugares de peregrinação. Os sacerdotes contemplaram o mosaico do Pai das Misericórdias. Vieram de diversas regiões do Brasil para aprofundar a vivência da evangelização na Canção Nova. Padre Mike de Andrade explicou como funciona a chamada Pastoral Popular, já experimentada aqui. E nos primeiros anos de sacerdócio, a gente tem esse curso de formação para a gente avaliar a nossa primeira experiência trabalhando como padre na pastoral e também nos renovarmos e aprender mais, né? Para a gente estar aplicando também nos nossos lugares onde a gente está trabalhando. Padre Wagner Ferreira ressaltou o quanto a visita dos padres de Schoenstatt foi fundamental para a Canção Nova. Sem dúvida alguma, eles vieram para celebrar também essa comunhão, essa parceria que a Canção Nova tem há anos com o movimento de Schoenstatt. E por isso, Deus seja louvado, que Deus abençoe esse movimento tão bonito, presente pelo mundo inteiro. O padre argentino também expressou sua alegria em estar no Brasil e a expectativa para a visita à Canção Nova. Muita expectativa, porque a verdade que vir ao Brasil... Há muita expectativa, porque vir ao Brasil é algo grandioso. Todos possuem uma fé muito viva. São muitas experiências que vamos viver aqui. Espero poder agregar, participar dessa celebração e de tudo que vamos partilhar juntos. Para levar a Argentina, para também ter esta experiência de compartilhar. Nos braços do Pai das Misericórdias, cada sacerdote foi acolhido e amado por um pai, que ensina e troca olhares com seu filho. Não importa como chegam, mas como saem da casa do Pai após a experiência pessoal com Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora, a Canção Nova segue com a missão de evangelizar o mundo através dos meios de comunicação. Cada gesto de generosidade multiplica o bem e fortalece o anúncio do Evangelho. Graças aos sócios e benfeitores, seguimos com alegria e determinação. Alcançamos até aqui
69% da meta da nossa campanha de setembro. Na página clube.cançãonova.com você encontra diferentes formas de contribuir conosco. Uma das opções é o Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. A abertura da Assembleia Geral da ONU foi marcada por pedidos de reforma, defesa da soberania e fortes discursos. Antônio Guterres falou em união e multilateralismo. Lula reforçou o compromisso com a democracia e o combate à fome, enquanto Donald Trump criticou a ONU e sinalizou a possibilidade de encontro com o presidente brasileiro. No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral, Antônio Guterres, reconheceu a demora da entidade em tomar decisões e defendeu reformas. Ele destacou as dificuldades da organização em resolver conflitos como a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza e a violência no Sudão. Ainda assim, insistiu na união e no multilateralismo como caminhos para a defesa dos direitos humanos. United Nations is more than a meeting place. Em sua melhor forma, as Nações Unidas são mais do que um local de encontro. São uma bússola moral, uma força pela paz e pela manutenção da paz. Como o primeiro chefe de Estado a discursar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a regulamentação das redes sociais, pediu a abertura de diálogo para a mediação de conflitos, classificou como genocídio os ataques em Gaza e fez forte defesa da soberania dos países. Lula também criticou a atuação dos Estados Unidos contra o Brasil e afirmou que a democracia brasileira não é negociável. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Na sequência, o presidente dos Estados Unidos fez duras críticas à ONU e defendeu seu governo. Em relação ao Brasil, disse que gosta de Lula, o abraçou antes do discurso e afirmou ter marcado o encontro com ele para a próxima semana. Eu o vi e ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos que nos encontraremos na próxima semana. Verificar se realmente essa reaproximação e esse diálogo vão se traduzir em ações concretas, em reavaliação da aplicação de tarifas, eventual reavaliação da aplicação da Lei Magnitsky. O presidente da Câmara não aceitou a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. E no exterior, os Estados Unidos ampliaram a lista de sanções contra autoridades brasileiras. Em Brasília, quem tem as informações é a repórter Aline Campelo. Boa noite para você, Aline. Uma ótima noite, Fernanda, e para todos que nos acompanham. Exatamente, o Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro. O deputado tem 4 representações no colegiado e pelo menos uma pode levar à cassação. Eduardo está fora do país desde fevereiro, alegando missão política nos Estados Unidos, mas a presidência da Câmara considerou sua indicação à liderança irregular. Também, nesta terça, a mesa encaminhou ao Conselho representações contra os deputados Zé Trovão, Marcos Pollon e Marcel Van Hatten, que podem aí ser suspensos por bloquearem a cadeira da presidência no início de agosto. Agora, no cenário internacional, os Estados Unidos aplicaram sanções contra familiares do ministro Alexandre de Moraes, além do advogado-geral da União e também de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. As medidas incluem bloqueio de bens e revogação de vistos, sob acusação de restringir a liberdade de expressão. O governo brasileiro reagiu em nota, classificando a decisão como indevida. O Itamaraty reforçou que acompanha o caso e vai analisar os próximos passos da diplomacia. A gente vai seguir acompanhando aí toda a repercussão aqui em Brasília e também os reflexos da tensão com Washington. Eu volto com vocês no estúdio. Fernanda. Obrigada pelas informações, Aline. Boa noite, bom descanso para vocês. O Banco Central decidiu manter os juros em patamar elevado para conter a inflação e garantir que a meta desse ano seja cumprida.
O Copom sinalizou que a taxa Selic deve permanecer nesse nível por um período prolongado. A meta de inflação para 2025 é de 3%, com tolerância até 4,5%. Segundo o Banco Central, a manutenção dos juros em patamar elevado é a estratégia para manter as expectativas ancoradas e garantir que a inflação siga dentro da meta. Os dados apontam desaceleração da economia, movimento que o Banco Central considera compatível com o cenário projetado nas últimas leituras de inflação. A taxa atual é a mais alta desde julho de 2006. O Copom indicou que a política monetária entra agora para uma nova fase, em que o nível atual deve ser mantido por período bastante prolongado. A taxa Selic é definida a cada 45 dias após a reunião do comitê. Com a decisão divulgada hoje, o Copom seguirá avaliando se a estratégia adotada é suficiente para alcançar a meta. O ciclo de altas dos juros, iniciada há um ano, resultou em uma elevação de 4,5 pontos percentuais na Selic, como no último aumento registrado em junho deste ano. A chegada da primavera representa mudanças na saúde, principalmente para quem convive com alergias. Em São Paulo, nossa equipe ouviu especialistas sobre os cuidados adequados para se manter saudável durante a estação. A primavera começou com chuva na capital paulista e para muita gente, quando começa esse tempo, as doenças alérgicas pioram. Vem, né, a dor de cabeça, vem, enfim, a falta de, vamos dizer assim, a respiração, ela acaba sendo mais dificultosa, né? E aí acaba aparecendo essas doenças de praxe, que é rinite, sinusite e tudo mais. De acordo com a Organização Mundial de Alergia, cerca de 30% a 40% da população mundial tem algum tipo de doença alérgica. E com a piora desses quadros durante a primavera, é indicado que esses pacientes tomem alguns cuidados nesta época do ano. De acordo com essa especialista da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, existem várias razões para a piora dos quadros alérgicos neste tempo. O que acontece com a primavera é que é uma estação de transição, né? Então, a gente tem períodos que esquenta, período que esfria, tem essa questão da umidade, a gente vê que está começando a chuva, né? E isso favorece o crescimento dos ácaros. É comum a piora da rinite, da conjuntivite, da asma. A gente tem os pólens, né? E os pólens também podem causar alergia. Não só pólen de flores, mas principalmente os pólens da grama. Para amenizar o quadro de piora, é importante tomar algumas medidas, dentro e fora de casa. Limpeza com pano úmido. E se for aspirador com filtro que chama EPA, que vai segurar o pó. Evitar, por exemplo, corridas, exercício físico no período que tem mais incidência dos pólens, que é no meio do dia. Também é essencial o uso de medicamentos corretos. A lavagem nasal, que é o essencial, né, com soro, para retirar esse poluente. Dependendo da intensidade de sintomas, procurar o médico para saber qual o medicamento para diminuir a inflamação que o alérgeno provoca. Com sintomas de rinite mais evidentes nesta época do ano, Juliana já toma os cuidados básicos. Já tenho que começar a lavar, a estar borrifando soro, né, a entrar com essas estratégias. Isso já me ajuda a ir fugindo, né, dos sintomas e melhorando para seguir bem e viver bem essa estação maravilhosa que é a primavera. Olá, excelente noite para você. Nos primeiros dias da primavera, algumas regiões apresentam friozinho, como é o caso do sul. O frio se concentra no estado de Santa Catarina. Na região, a previsão de chuva e queda nas temperaturas, mas também o calor chega por lá, atingindo as máximas dos 22 graus. E olha, para quem for sair cedo de casa para trabalhar, prepara o casaco, pois a geada pode chegar principalmente aqui, na Serra Gaúcha. No sudeste, as áreas de instabilidades atuam sobre Minas Gerais,
litorais, com previsão de pancadas de chuva em partes de São Paulo e também no Espírito Santo. Há riscos de temporais devido à passagem da frente fria. Pancadas de chuva continuam em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, com riscos de raios. As temperaturas ficam amenas aqui no sul de Mato Grosso do Sul, no período da manhã. No restante do estado, o tempo permanece aberto. No norte, entre o Amazonas e Acre, pode haver pancadas de chuva. As temperaturas ficam elevadas e a umidade do ar continua baixa no sudeste do Tocantins. Pode chover em parte da Bahia até o Rio Grande do Norte. No interior nordestino, o clima continua quente e a umidade segue baixa. A gente confere agora as temperaturas para esta quarta-feira. Mínima de 14 graus em Porto Alegre, 18 no Rio de Janeiro, máxima de 36 em Cuiabá e 34 em Manaus. Uma farinha promete emagrecer, acelerar o metabolismo e até regular o intestino. E não é que ela virou febre nas redes sociais? Pois é, Vanessa Anício e Daniel Camargo foram conferir se esse alimento é realmente tudo isso e descobriram que a palavra-chave é moderação. A promessa de bem-estar, intestino funcionando e até emagrecimento. A chamada farinha da felicidade virou febre nas redes sociais e o reflexo aparece nas prateleiras. Lojas de produtos naturais registraram aumento na procura pelos ingredientes. As pessoas, umas procuram para emagrecer, a outras já vêm com as receitinhas, né? Falando, incluindo essa farinha. Eu acho que para o pessoal que malha, o TikTok está ensinando muita coisa, aí o pessoal procura estar saindo bastante. Embora não exista uma fórmula única, a versão mais comum do alimento inclui alguns tipos de farinhas, como a de Ora Pronobis, psyllium, fibra de maçã, entre outras, ricas em componentes que auxiliam o bom funcionamento, principalmente do intestino. Não é uma fórmula mágica, né? Então, nossa, esses alimentos combinados, eles só funcionam assim? Não, eles isoladamente são ótimos, né? Eles isoladamente já possuem ali um benefício para o intestino funcionar, para que você tenha uma melhor evacuação, tá? Mas o conjunto também é interessante, porque a gente pensa num contexto alimentar, então comer em conjunto, alimentos complexos juntos, eles são melhores do que o alimento isolado. Apesar de trazer na composição alimentos ricos em fibras, é preciso ter cuidado ao consumir a farinha. Isso porque o uso sem uma supervisão pode trazer frustração no lugar da felicidade buscada. Às vezes a gente pensa muito em alimento e esquece de tomar água. Então, como a gente começa a colocar mais fibra na alimentação, é muito importante que a água também acompanhe essa fibra, porque senão vai prender demais. Outro cuidado que deve ser observado, segundo a nutricionista, é a procedência do produto. E Denise reforça a recomendação que sempre faz aos pacientes. Antes de seguir o que aparece nas redes, busque orientação. Tenha um médico, um nutricionista, um profissional da saúde de confiança, para que você possa checar essas informações, né? A arte como instrumento de esperança e diálogo. A Orquestra Criança Cidadã de Pernambuco está iniciando a turnê internacional Concerto pela Paz. O evento reúne jovens músicos brasileiros e de países em conflito. A programação inclui ainda uma apresentação especial ao Papa Leão XIV no Vaticano. A Orquestra Criança Cidadã nasceu em 2006 no Recife para o resgate social de crianças carentes através da música. O projeto deu tão certo que, por onde passa, no Brasil e fora dele, a orquestra é muito aplaudida. Os pequenos músicos já se apresentaram, inclusive, para o Papa Francisco em 2023, no Vaticano. Nos últimos dias, os ensaios foram intensificados, porque 11 desses jovens músicos seguem para a Ásia e para a Europa na turnê Concerto pela Paz. Esses brasileiros talentosos unem-se a músicos de países em guerra e regiões de vulnerabilidade social para mostrar que a música une os corações pela paz. Eles vão tocar em Nagasaki, no Japão, em Seul, capital da Coreia do Sul, e de novo no Vaticano, dessa vez para o Papa Leão XIV, no dia 8 de outubro. Então é uma responsabilidade, é uma alegria, mas é também um desafio, né? Da gente estar assim, tentando se superar sob o ponto de vista artístico. Vão
fazer essa mistura aí de Nordeste com o resto do mundo. Com apenas 16 anos, Maria Eduarda é veterana. Já tocou para o Papa Francisco e agora vai se apresentar para o Papa Leão XIV. Minha expectativa, ela tá a 1000. Cada dia que vai chegando mais próximo, aí o coração vai palpitando, sabe? Dá aquele nervosismo, aquele frio na barriga, mas muito realizada. O talento da pequena pernambucana é tão grande quanto sua doçura e simpatia, lindeza de se ver e ouvir. A Orquestra Criança Cidadã mudou a vida de muitas crianças na região metropolitana do Recife, que encontraram na música novas perspectivas de futuro, disciplina e superação de adversidades. Que tirou muita gente do tráfico, meninos que deviam hoje em dia estar no mundo das drogas, hoje em dia são musicistas, estão estudando no exterior, fazendo faculdade, viajando. E eu fico com os olhos um pouco com lágrima, porque é uma emoção muito grande, viu? É uma emoção, toca mesmo o fundo da pessoa. E agora a gente fala de espiritualidade novamente, porque a fé em São Miguel Arcanjo inspira uma das maiores obras religiosas do país. No interior paulista está em construção um monumento de 70 metros, aberto à visitação mesmo inacabado. O espaço terá ainda uma gruta, réplica do Monte Gargano, tradicional lugar de peregrinação na Itália. No século XIX, os fiéis precisavam percorrer quilômetros para participar da Santa Missa. A necessidade de se ter uma capela na região de Bairro Pequeno aumentou. Foi então que uma pessoa decidiu doar um terreno para a construção da igreja. O tempo passou e, em 2018, ela foi elevada à Basílica Menor. A única basílica no Brasil e na América Latina cujo padroeiro é São Miguel Arcanjo. Então, uma história de 140 anos. Em 1932, o estado viveu a Guerra Paulista. A população da cidade de São Miguel Arcanjo se preveniu cavando buracos e abrigos. Foi quando, no dia 29 de setembro deste mesmo ano, apareceu no céu um clarão. Era o arcanjo Miguel que tranquilizou as pessoas e avisou que a guerra chegou ao fim. Quando acabou, de fato, a guerra, o Exército de São Paulo vai embora e o Exército Federal do Sul entra na cidade de São Miguel Arcanjo e aí pede para o padre abrir a igreja para fazer as suas orações de agradecimento. E aí, quando o comandante vê a imagem de São Miguel Arcanjo, da igreja antiga, ele diz, foi esse homem quem avisou do final da guerra. Os paroquianos contam as experiências com o arcanjo. São Miguel, ele foi assim muito bondoso com a gente. Ele mostrou que nossa cidade não é só dele, né? Ele veio aqui para nos proteger. Assim, e durante ocasiões que acontecem, e eu me pego falando São Miguel Arcanjo, para ele me proteger de todo o mal. A devoção cresceu e com ela a ideia de criar a gruta para São Miguel Arcanjo em forma de réplica do Monte Gargano na Itália. As obras já começaram. Estamos fazendo a estrutura principal e posteriormente terá uma terceira etapa que será a parte de acabamento. O monumento em honra a São Miguel Arcanjo tem 70 metros de altura. Tudo indica que ela deve ser a maior estátua católica do mundo. Antes mesmo de ser concluída, ela já está aberta à visitação. O terreno fica aberto à visitação de sábado e domingo, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. E o site para doação, basilicasaomiguelarcanjo.org.br. A igreja celebra hoje a memória de São Padre Pio de Pietreutina. O frade capuchinho foi reconhecido por sua profunda espiritualidade e pelos inúmeros testemunhos de fé ligados à sua intercessão. A vida de Elisângela é marcada pela intercessão de São Padre Pio de Pietreutina. São várias, mas uma que mais marcou foi há 3 anos atrás, que eu fui diagnosticada com síndrome nefrótica. Então, no momento que eu estava em oração no meu quarto,
com a imagem de Padre Pio, assim na mesa no meu quarto. E eu, à noite, né, olhei para a imagem e perguntei para Padre Pio se ele estivesse comigo, né, nessa batalha, que ele me desse um sinal. Depois de 1 ano de tratamento, que foi descoberta a síndrome nefrótica, eu fui diagnosticada curada. Ele nasceu em 1887, no seio de uma família camponesa na Arquidiocese de Benevento. Aos 16 anos, Francesco Forgione entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, e adotou o nome de Frei Pio. Padre Pio foi um franciscano. Desde pequeno já sentia o desejo de ser sacerdote e que foi trabalhado por Deus com graças especiais, com bênçãos especiais. E depois de sacerdote, né, ele ficou muito marcante na igreja pela vida de oração e penitência e misericórdia. As chagas de Padre Pio são os estigmas em seu corpo, replicando as feridas de Jesus Cristo, localizadas em suas mãos, em seus pés e também no peito, em formato de cruz. Os estigmas são sinais da paixão do Senhor, que ele desejou sofrer com Cristo. É um desejo do coração dele, né? Eu quero sofrer com Cristo. Tanto que quando ele teve os estigmas, ele não queria que ninguém soubesse, né? Ele queria ficar escondido, mas não teve como esconder isso daí e acabou sendo publicado. A fé inabalável e a aceitação do sofrimento como caminho de santificação, a importância da oração e a confiança nos sacramentos como a confissão, o servir ao próximo com caridade e a devoção à Virgem Maria são aprendizados da devoção e experiências que Marisol vive. A gente crê no impossível, porque ele nos passa isso, você tem que crer, você tem que ser forte nas situações, você tem que ser firme, reza, pega um rosário e reza, tá difícil, vai lá, vai rezando, vai rezando. E com estas imagens de São Padre Pio, nós encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Logo depois, Reinflama e às 10 o PHN, todos eles ao vivo. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.